Meus irmãos, o texto da pregação dessa tarde, não sou eu quem vou pregar, é o pastor Nélio. Pediu para eu fazer a leitura, está em Atos, capítulo 27. Versículo 9 ao versículo 26. Texto de Atos, capítulo 27, do versículo 9 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. João? Ok. Eu gostaria que, se possível, você pode repetir comigo. Olha só, a primeira frase, são 3 frases. A primeira: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. É importante você se lembrar disso. Eu preciso me lembrar disso diariamente, porque tudo que acontece ao meu redor, as circunstâncias ao meu e ao seu redor, são indicações fortes, são mensagens fortes de que Deus não é tão bom, de que Deus não está tão presente. Eu gostaria de conversar com você nessa tarde um assunto extremamente prático. Esse texto que você tem, irmãos, Atos capítulo 27, é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento. E eu gostaria que antes você ficasse em pé comigo, e só para descansar um pouco, você já está sentado há algum tempo, nós vamos orar. Eu gostaria apenas que, se você possa, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, e se você pode ainda também, pegue um pedacinho do papel que você tem na sua bolsa. As mulheres não sei o que tem, os valores, é outro negócio, mas por que eu quero que você faça isso? Recentemente eu vi um estudo dizendo que tudo que você ouve no domingo
85% você esquece na quarta-feira. Então, é extremamente desencorajador para qualquer comunicador você preparar 14, 15 horas para você vir aqui na quarta-feira e esquecer tudo. Mas eu te garanto uma coisa, o que eu vou passar para você nesta tarde tem implicações profundas. Pontos que eu vou passar para você, eles são mais relevantes do que as informações que saíram no Diário de Pernambuco. Qual é o outro jornal grande aqui? Jornal do Comércio. Pois bem, sem sombra de dúvida, mas vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá. Pai querido, nós estamos com a Tua palavra aberta. A Tua palavra ela é extremamente relevante, contundente a qualquer momento e nos atinge onde nós estamos. E por isso pedimos que o Senhor, que sabe fazer como ninguém, a Tua palavra transformar, Senhor, em algo explosivo, transformador. Faça isso nessa tarde, Senhor, é a Tua palavra. Que o Nélio desapareça, mas que o Senhor Jesus, nesse lugar, resplandeça. Essa é a nossa oração, Senhor, e assim o fazemos, em nome dele, Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém. Pode sentar-se, queridos. Ali está, algo familiar a você, tribulações. Como lidar com tribulações? Ao longo dos anos, o Senhor me deu algumas boas, e tem me dado. E eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Olha o que eu sei. Eu sei que nessa tarde aqui, neste grupo, existem 3 tipos de pessoas. Há 3 grupos de pessoas aqui. Há aqueles de nós que estão saindo de uma tribulação. E os cânticos que nós cantamos nesta tarde, Cristo move montanhas. Que amor, que antigo amor, que belo amor. Isso faz todo sentido para você, porque você está saindo de uma tribulação. Fantástico. Mas há outros de nós que estamos, esse é o segundo grupo de pessoas que aqui estão nessa tarde, estão saindo de uma tribulação, é o primeiro, mas alguns de nós, você está com o seu rosto, daqui eu posso muito bem ver, abatido, pesado, você nem sabe como conseguiu chegar aqui, porque você está dentro de uma tribulação, as suas noites têm sido difíceis. Você olha para as promessas de Deus e parece que elas não fazem tanto sentido. As suas noites têm sido difíceis, as lágrimas têm sido constantes, dúvida. Há aqueles, sim, que estão saindo de uma tribulação, coração em festa. Alguns de nós, abatidos, no meio dessa luta da vida, em tribulações, e aqui nós estamos. Mas há um terceiro grupo, e talvez você se surpreenda com o que eu lhe diga. Há aqueles de nós, esse é o terceiro grupo, há aqueles de nós que estão, você não sabe disso, mas há aqueles de nós que estaremos em breve entrando numa grande tribulação. Por que é que eu sei disso? Eu sei porque o Senhor Jesus nos garantiu que nesse mundo nós teríamos tribulações. Como meu amigo Adilson, lá em São Paulo, de onde eu vim, filho, saradão, bonito, 21 anos, saiu de uma festa numa madrugada, teve um acidente terrível, já estava há 4 meses em coma no Einstein, em São Paulo, hoje está definhando e agora começando a abrir os olhos novamente. Adilson nunca imaginou passar por esta dor, esta angústia, e ter o seu filho, e possivelmente nunca mais irá recobrar aquilo que ele, nem 70% daquilo que ele era. Se houve alguém que conheceu tribulações como poucos, foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu um capítulo só sobre as suas tribulações, 1 Coríntios, capítulo 11, ele narra uma série, uma lista enorme de tribulações. Mas é esse mesmo homem que, apesar disso, nos afirma: sede pacientes na tribulação. E eu gostaria, aí está, eu insisto que você tome nota, porque a melhor de todas as medicinas, melhor de todo remédio é a preventiva. Se você não está no segundo grupo, sem sombra de dúvida, vale a pena, porque a melhor de todas as medicinas é mesmo a preventiva. Eu gostaria de sugerir a você que em tempos de tribulações, determine a razão.
determine a razão. E você levanta uma pergunta muito importante, uma pergunta, você precisa ser honesto com essa pergunta. É quando você pergunta o que é que está causando isso. É necessário ser brutalmente honesto, para irmos fundo nessa questão. O que é que está causando isso? Eu tenho descoberto ao longo dos anos que nesta vida existem 4 fontes de tribulações. A primeira fonte eu chamo de tribulações causadas por mim mesmo. Eu não sei o seu respeito, eu sei a respeito de Nélio da Silva. 85% das tribulações que Nélio da Silva enfrenta, adivinha quem trouxe para Nélio da Silva? Nélio da Silva. Perguntaram certa vez a Mude, quem foi o seu maior algoz? Quem foi o seu maior oponente, o seu maior obstáculo? Mude não titubeou e disse, o maior problema de Mude sempre foi Mude. Tribulações causadas por mim mesmo. Mas há um outro tipo de tribulações, e essa é a mais dolorosa de todas, são tribulações causadas por outras pessoas. Você é a parte inocente, você é vítima, você absolutamente não merece estar sentindo ou vivendo esta dor. Mas outras pessoas lhe promoveram isso. Há uma outra fonte, eu chamo de tribulações causadas pelo seu inimigo maior, inimigo da sua alma, tribulações causadas pelo diabo. As Escrituras, Jesus deixa claro que ele veio para matar, roubar e destruir. Pedro usa a figura de um leão que está ao seu redor. Ele quer acabar com a sua saúde, com a sua família, com as suas finanças, enfim, com a sua paz. Ele é o acusador dos irmãos, é uma outra indicação de Satanás sobre ele. Mas há uma quarta fonte, talvez você se surpreenda com essa. São tribulações causadas pelo próprio Deus. Deus tem uma habilidade de nos trazer problemas e tribulações, problemas sob medida para você. Se você duvida, olha isso aqui. Olha o que o salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, diz. Falando a Deus, dirigindo-se a Deus. Tu, Senhor, tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações. Agora, você se pergunta, mas como é que eu posso saber se as tribulações que eu estou enfrentando foram causadas por mim mesmo, por outras pessoas, por Deus ou pelo diabo? Eu não tenho a mínima ideia. Mas um pequeno vislumbre que eu tenho está aqui no Salmo 73. Quando Asaf diz, olha, quando eu tentei entender tudo isso, como algo que você não está entendendo esse seu momento. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei difícil demais para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que coisas lindas do céu acontecem no santuário de Deus. Em reuniões deste tipo aqui. Eu me lembro, em 1973, Deus, num momento como este, confirmou que Teresa seria para sempre a mulher da minha vida. O amor é lindo, né, gente? Eu me lembro que foi num culto como esse que Deus confirmou a minha chamada para o ministério. Coisas lindas, inimagináveis acontecem no santuário de Deus. Por isso que eu não gosto de faltar à igreja. Mesmo quando estou de férias, eu vou a uma igreja. Isso até me faz lembrar a história de uma mãe que pela manhã chegou no quarto e disse, filho, vamos embora para a igreja, vamos embora para a igreja. O filho não estava afim de ir para a igreja, disse, de jeito nenhum, mãe, hoje eu não vou para a igreja, eu não vou, ninguém gosta de mim naquele lugar. Disse, bobagem, meu filho, vamos embora para a igreja, senhor, não, vou. Aí ficou aquela história, vai, não vai. E num determinado momento ele disse, tá bom, então você me dá, mãe, 2 razões pelo qual eu devo ir para a igreja. Eu falei, eu te dou 2 razões, meu filho. Meu filho, você já tem 45 anos de idade. Você quer a segunda razão? Eu não te dou. Você é o pastor da igreja. Então, vamos embora para a igreja, meu filho. Vamos embora. E não tem dias assim que você, talvez seja hoje o seu dia. Você vem para esse lugar
o seu coração arrebentado, frio, sem graça, sem ânimo. Aí esse pessoal querido começa a cantar, orações são elevadas ao céu, a palavra de Deus é pregada, o seu coração começa a se aquecer e você sai dali por aquelas portas leve, atingido, impactado pela graça de Deus, porque coisas lindas acontecem no santuário de Deus. Agora, esse texto é muito interessante porque ele é muito prático, ele é extremamente prático. Nós vemos aqui 3 erros que promovem tribulações. Veja se isso faz sentido para você. Primeiro erro é esse aqui: nós ouvimos as pessoas erradas. Nós entramos em tribulações porque nós ouvimos as pessoas erradas. Você já teve a oportunidade de tomar uma decisão baseada na opinião de alguém e realmente bater de rosto contra a parede? Oh, boy, eu dava para escrever um livro. Aconteceu exatamente isso no nosso texto. O centurião, o que está acontecendo aqui, deixe-me fazer um rápido resumo da nossa história. Paulo tinha uma paixão para ir a Roma. Paulo só falava em Roma. Paulo só pensava naquilo para Paulo era Roma. Paulo queria ir para Roma. E Deus, se você quer ir para Roma, ok, eu te mando para Roma. E ele foi enviado para Roma, mas não da maneira como ele queria. Ele foi enviado como prisioneiro para se ver frente a Nero. E num determinado lugar, eles param no porto. Paulo recebe a visita do anjo do Senhor, conforme você viu no texto. E Paulo admoesta o comandante do navio e diz: olha, eu vejo que essa viagem vai ser extremamente complicada, muito trabalhosa, com muitos danos e risco de perdermos as nossas próprias vidas. Mas, olha a resposta. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Eu tenho visto isso acontecer tão frequentemente. Tão frequentemente. Eu vivi durante 25 anos no país dos experts. Nos Estados Unidos nós temos experts para tudo. Para microfone, para violão, para caixa de som, para coral, enfim. Para plantar bananeira, para o que você quer, nós temos experts. Mas eu quero lhes dizer, querido, nesta tarde, que quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. Não importa o que os experts estejam dizendo. Mas há um segundo movimento muito interessante aqui no texto. Nós não apenas ouvimos as pessoas erradas, mas nós ouvimos a opinião da maioria. E frequentemente é interessante, a maioria nas escrituras sempre está, de alguma forma, comprometida com a verdade. O texto diz que era a maioria, havia 276 pessoas naquele navio. Vamos votar? Vamos. A votação deu 273 contra 3. Paulo, Silas e Aristarco era a minoria. Mas fora a minoria também que, logo após sair do deserto, daquele jugo terrível de 400 anos, da primeira dificuldade, já queriam voltar. Era a maioria que viram a mesma terra linda que emanava leite e mel, mas encontraram dificuldade, deram um relatório horroroso, totalmente negativista, a maioria. E aqui não é diferente, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Terceiro movimento também interessante, nós confiamos nas circunstâncias. Essa é a razão pela qual enfrentamos tantas tribulações na vida. Nós olhamos, está todo mundo fazendo, está ok. Eu creio que quem ilustrou muito bem isso, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Sim. Roberto Carlos, da década de 70, escreveu uma música, não sei, alguns de vocês não estavam por aqui ainda. Olha só, Pura Circunstância. O título da música é Quando a Gente Ama. Roberto Carlos: quando a gente ama, faz loucuras, não se toca, tudo é lindo, a gente gosta, não importa no que der. Quando a gente ama, nesse amor tudo é perfeito e não vemos os defeitos desse alguém que a gente quer. Quando a gente ama, esses defeitos são virtudes e os erros, atitudes que jamais a gente vê. Perde-se juízo, o coração da gente voa e tolices numa boa. Por amor, a gente faz. Tudo a gente aceita quando está apaixonado. E não há nada de errado, porque amar é bom demais.
Quando a gente ama, a gente ri à toa, tudo tem desculpa, tudo se perdoa. O orgulho dança, a gente é uma criança e diz sim para tudo. Quando a gente ama, tudo é um bom programa, pode ser na rua, pode ser na cama, o amor é lindo e tudo é mais bonito. Quando a gente ama. Circunstâncias. Falando de circunstâncias, eu me lembro, eu fazia isso muito tempo, mas é uma história que eu tenho que lhe contar, porque ilustra exatamente isso aqui. Era 1982, era o meu segundo ano nos Estados Unidos, a Tereza precisava de um segundo carro para trabalhar. Eu fui numa oficina de um brasileiro, perto de Nova York, para comprar um carro. E era sexta-feira, me lembro muito bem, fechamos o negócio. O carro era um Datsun, a atual Nissan, hoje. Fechamos o negócio, falei, olha, segunda-feira eu pego o carro. Pastor, você vai ter que levar o carro hoje? Eu falei, eu não posso, meu filho, o carro não tem seguro, não tem o que nós chamamos lá de registration. Não, o senhor vai ter que levar o carro hoje, ou então o senhor vai ter que pagar um reboque e levar o carro para sua casa. Mas o senhor mora? Eu falei, mora 5 quilômetros daqui. 5 quilômetros. A gente dá um jeitinho nesse negócio. Jeitinho? Como é que é o jeitinho? Então, um jeitinho. Olha, tem uma placa aqui, fria, claro, na sua. Você não tem seguro, mas 5 quilômetros, pastor. Ou então o senhor vai ter que pagar $100 o reboque. Aí eu pensei, $100, placa fria. Placa fria ou $100? Bota essa placa aí, meu filho. Ele colocou a placa, geladérrima. E eu fui. O carrinho estava fantástico. Estava bom, andando beleza. 2,5 km, tranquilo. No 3º quilômetro ele começou. Pá, pá, pum, pá. E era uma rodovia, um viaduto muito grande. E aí eu instintivamente levantei a mão lá fora, pedindo ajuda. Do outro lado do viaduto já apareceu 2 carros da polícia. Primeiro veio um, chamou o amiguinho, e na realidade vieram 3. Aí vieram. E me encostou do lado. Você pode imaginar qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram. Pediu o documento. Eu olhei, era um camarada grandão. Eu disse, seu guarda, está tudo frio aqui, está tudo gelado aqui. Ele disse, oh, really? Yeah, really. Aí ele pegou um maço de multa e começou a multar. E eu aqui no carro, sozinho, pensando, Nélio da Silva, seu picareta, rapaz. Você é um pastor, rapaz. Aí eu levantei, saí do carro, fui lá onde ele estava, ele baixou o vidro. Aí eu disse para ele, seu guarda, eu estou querendo te dizer que eu estou profundamente envergonhado da situação, estou totalmente errado. O senhor me perdoe, mas eu quero também te dizer que eu sou um pastor. Oh, really? Really? Ele. Aí ele, sabe o que ele me disse? Ele disse, reverendo, eu não te vi hoje, porque se eu tivesse te visto, você ia levar umas 5 multas, você ia ter que enfrentar o juiz, etc. Mas como eu não te vi, ele pegou, naquela época eles usavam um rádio e chamou o reboque veio e me levou. Queridos, por que eu estou lhe contando essa história? Que em 1982 eu aprendi uma lição que carrego comigo até hoje. Nessa vida só existem 2 maneiras de a gente viver. Ou nós vamos viver debaixo de circunstâncias que mudam o tempo todo. De manhã faz frio, à tarde faz sol, à noite chove. Hoje você é amado, amanhã você é odiado, hoje você é aceito, amanhã você é rejeitado. São circunstâncias. Mas existe uma outra maneira de se viver. É quando você decide viver debaixo de princípios. Quando você vive debaixo de princípios, é extremamente complicado viver debaixo de princípios. Quando você vive debaixo de princípios, você perde dinheiro, você perde amigos, você perde reputação, você perde um bocado de coisas. O que você jamais irá perder, sem sombra de dúvida, é o guarda-chuva da bênção, da proteção de Deus sobre a sua vida. Esse pessoal teve problema com circunstâncias, porque eles olharam
O texto diz que ele começando a soprar suavemente o vento sul. Vento sul quer dizer mar calmo. Como na sua vida. Você olha certas circunstâncias, está tudo ok. E você vai em frente quando não deveria ir. Porque eles pensaram que haviam obtido. Muitas vezes eu e você pensamos. E não é a realidade de Deus. Por isso levantaram âncoras e foram direto para uma grande tribulação. Eu vou correr aqui nesse ponto 2. Eu quero encorajar você também a fazer uma pergunta. Você agora vai determinar o resultado. E o resultado é, o que Deus está querendo me ensinar? Em meio à minha dor, em meio à minha tribulação, o que é que Deus está querendo me ensinar? Esse é o aspecto pedagógico da tribulação. Há certos princípios, conceitos na vida que nós jamais iremos aprender, a não ser via tribulação. Eu estou pronto para entender o que Deus está querendo me ensinar. Paulo coloca dessa maneira, olha, Paulo entendeu sobre tribulação a ponto dele dizer não somente isso, mas olha, nós chegamos até a nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Nessa mesma linha, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em outras palavras, ela não veio para durar. E agora nós não atendamos naquilo que nós estamos vendo, nós atentamos naquilo que nós não vemos. Porque aquilo que vemos são casuais, são temporais. Mas aquilo que não se vê são eternos. Isso me leva ao terceiro movimento. Como lidar com tribulações, eu quero recomendar que você determine qual vai ser a sua resposta em tempos de tribulação. Como você vai responder a esta tribulação? Isto me leva à pergunta: como é que eu vou lidar com isso? Qual vai ser a minha... Ao longo dos anos eu tenho percebido que pessoas têm maneiras distintas de lidar com tribulações. Algumas pessoas, em meio à tribulação, elas se tornam extremamente amargas, de difícil convivência, assumem uma postura de vida de reclusão, se tornam pessoas complicadas. Outras enfrentam tribulações ainda maiores do que a primeira e se tornam pessoas pacientes, tolerantes, graciosas, amorosas. Como é que eu vou lidar com isso? A Maria Carey disse: eu aprendi duas coisas, que ninguém é imune ao fracasso e que a quantidade de pessoas que torcem para que você se dê mal é assustadora. É verdade, Maria, verdade. Eu gosto que Paulo diz que, como servos de Deus, nós recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, sofrimento, provações e tristeza. Numa versão mais atualizada, ele diz: em tudo nós mostramos que somos servos de Deus. Nós mostramos. Alguém disse certa vez que cristãos são como um saquinho de chá. Você só sabe o que está dentro dele quando bate a água quente. Eu gosto disso. Paulo fala exatamente isso. Nós mostramos que somos servos de Deus a suportar problemas, aflições, grandes dificuldades com muita paciência. Eu gosto desse pensamento. Norman Vincent Peale: eu posso não mudar o mundo que vejo ao meu redor, mas eu posso mudar a maneira que eu vejo o mundo dentro de mim. 3 movimentos interessantes aí no texto. Primeiramente, eles foram levados à deriva, mas é isso mesmo que tribulação faz. Tribulação faz você perder o foco, o objetivo, o alvo, o sonho. Você começa a derivar, é o que acontece no texto. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. É quando eu me entrego, ele está tudo acabado, eu vou à deriva. O segundo movimento, eles se desfizeram de coisas fundamentais. Fundamentais. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar. Isso é loucura, lançar ao mar a armação do navio, aquilo que poderia dar sustentação, lançar ao mar. Em tempos de tribulações que você vê esposa abandonar marido com 3 filhos, ou vice-versa.
Há um movimento interessante no verso 30 e 31, alguns espertinhos vendo o navio ir a pique. O texto diz que eles baixaram o barco salva-vida ao mar, a pretexto de lançar âncoras. E Paulo viu aquilo e disse: se eles saírem, ninguém daqui vai se salvar. Isso aqui é um princípio muito interessante. Em meio de tribulações, você quer se safar, você quer se sair. É a tendência natural humana. Eu quero nesta noite, querido, em nome do Senhor Jesus, no meio da sua dor, no meio da sua tribulação, não fuja. Não procura escape que não é o escape de Deus. Tribulação pode ser o maior presente de Deus para esse seu momento de vida. Creia nisso. Outro movimento, eles perderam agora a esperança. Não havia já alguns dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós, uma grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quando eles olham para aquela situação, dizem: não tem mais jeito, está tudo acabado, está tudo liquidado. É quando você olha para a sua situação e diz: acabou-se, estou perdido, não tem jeito, estou liquidado, estou acabado. E aquela gente se esqueceu, naquele sufoco, aquilo que tantas vezes eu e você também nos esquecemos, que Deus, a despeito das circunstâncias, Ele tem todas elas sob o seu controle sempre. Me lembro a minha avó. Minha avó era uma assembleiana daquelas de coque na cabeça, as originais. Quantas e quantas vezes eu via a vovó, menino, 5, 6 anos, ela de joelho, calo no joelho, orando. Eu sou fruto das orações da vovó. Eu me lembro, ela fazia umas colchas muito grandes de tear, naquelas agulhas e linhas esquisitas, amarela, rosa, era um emaranhado. Ela colocava sobre a mesa e eu me lembro, olhando sobre aquilo, não fazia absolutamente sentido nenhum, linha toda confusa, toda embaralhada, até que num determinado momento ela pegava a mesma colcha e colocava sobre a mesa. Uau! Agora você vê cores batendo com cores, losango com losango, quadrado com quadrado, redondo com redondo, todo diametricamente, perfeitamente se encaixando. Sua vida, sua vida, sua vida, minha vida. É assim. Há situações da vida que nós olhamos e absolutamente nada faz sentido algum. Mas esse Deus que toma a coxa da sua vida, coloca sobre a mesa e diz: uau, está lindo, está bonito, porque eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. São planos bons, cheios de esperança, para dar o fim que você deseja. E por isso nós temos textos como esse, extremamente encorajador. Caso pode uma mulher se esquecer do filho? Claro que pode. Lembra 3 anos atrás, lá na Pampulha, aquela mãe que deixou o filho lá no lago? Mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isso me leva ao último movimento do texto. Mantenha acesa a sua esperança. Pergunte, uma boa pergunta: como é que eu posso manter viva a esperança no meu coração? Como é que eu posso manter uma esperança viva em tempos de tribulações? Aí eu vou pedir que você leia comigo. Daí dá para você ver direitinho? Dá, né? Vamos ler juntos? É uma promessa incrível. Bendito herança guardada nos céus, comigo, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos
por todo tipo de tribulações. Aí você vê o homem segundo o coração de Deus dizer: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu ódio. Acaso elas não estão anotadas no teu livro? Eu gosto muito desse pensamento de Spurgeon. Olha que Spurgeon diz: Deus é bom demais para que não possa ser sensível, Ele é sábio demais para que seja confuso. Portanto, se eu não posso entender os caminhos dos seus passos, com toda certeza eu posso confiar no seu coração. Há um plantador de igreja, eu tenho uma queda, uma paixão por plantadores de igreja. Mauro Israel. Mauro Israel começou uma igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A igreja foi de 0 a 5 mil pessoas. Mas no meio da caminhada, o Mauro foi acometido por um desses câncer devastador que literalmente acabou com o Mauro. E quando ele estava bem no finzinho, igreja lotada, cheia, a igreja fez tudo que o livro manda fazer: orar, jejuar, ungir com óleo, enfim. E os diáconos vieram até a frente, trouxeram o Mauro aqui. E o Mauro, definhando, fraquinho, já sem força na voz, ele diz à sua amada congregação: amados, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Agora, se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Com uma esperança dessa magnitude, não tem tribulação do mundo que venha a te derrubar. 2 semanas depois, o Mauro foi levado ao seio do Pai. E olha que Paulo fala que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ok, vamos encerrar isso aqui, dar um fechamento. Você se lembra que no início eu falei para você que tribulações vêm de 4 fontes. A primeira é: eu sou a causa da minha tribulação. Então qual é a resposta? Confesse. Se nessa noite, desse fim de tarde, Deus, que nunca perde a oportunidade de vir ao nosso coração, e você concorda com Deus ao ponto de concordar, porque se arrepender é isso, é concordar com Deus, é dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Eu peguei a mensagem, eu entendi nesta tarde, eu sou parte disso aqui. É isso que Salomão fala: olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O segundo fonte de tribulações, eu disse no início, foram outras pessoas. O que fazer quando outras pessoas lhe maltratam, lhe ferem, entram na história da sua vida, causam um traumatismo tremendo? O que fazer? A Escritura é clara, é concisa, é no ponto. Perdoe. Paulo fala: olha, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. O Novo Testamento fala muito de perdão. A psicologia moderna fala muito de perdão. A revista Psychology Today, Psicologia Hoje, declara que 68% das pessoas que estão num leito de hospital estão hospitalizadas porque não aprenderam a lidar com o ressentimento. Ressentimento mata. Ressentimento causa câncer. E uma série de outras mazelas que somatizadas na mente vai para o corpo. Olha que pensamento de um rabino sobre Hitler. Ele diz que a primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Porque quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro. Então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós. O diabo talvez seja a causa da sua tribulação. Olha, de diabo a gente não foge, de diabo a gente resiste. A gente foge de tentação. O problema é que a gente troca as bolas no final da história. Resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Deus, eu disse, Deus é a fonte, eventualmente, de algumas das nossas tribulações. Qual é a resposta? Segundo Tiago, Novo Testamento, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Eu queria encerrar o nosso tempo juntos aqui com um vídeo. Eu não sei se o pessoal lá atrás pode jogar. Olha isso aqui. Olha, creio que isso aqui ilustra bem
salute the men and women serving our country with our national anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Pode aumentar um pouquinho? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars I stars? Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, and gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Ok. Por que é que eu coloquei esse vídeo para você? Esse jogo era um dos jogos mais importantes da história do futebol americano de universidade, college football. Aquele técnico, aquela pessoa que estava ao lado da menina, eu fico imaginando como não estava a cabeça dele naquele momento. Um dos jogos mais decisivos de toda a sua carreira. Aquela menina tentou fazer o seu melhor ao cantar o hino americano e você viu o desastre que foi. O que me chamou a atenção foi aquele homem sair de onde ele estava, deixando de lado todo o seu foco e vir até onde estava alguém em completa miséria e ali tomar sua vida é assim. A minha vida é assim. É pelas tantas, eu e você tropeçamos. Trazemos dores a nós mesmos pelas ações, atitudes que tomamos. Somos feridos por outros. Nesta vida nós tropeçamos. Que eu e você não podemos perder nesse final de tarde. É a certeza plena que existe um Deus. Um Deus que, vendo a sua e a minha dor, jamais deixa de descer. E assim ele fez. A Bíblia diz que ele não conheceu pecado nenhum e se fez pecado por nós, e aquilo veio. Ele começou uma história na sua vida. Eu quero relembrar a você nesta tarde que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, independente das dores desse momento que você está vivendo agora. Eu gostaria de orar com você, e se porventura você se encaixa em alguma daquelas quatro, talvez você nesta noite diz: Nélio, o Espírito de Deus falou comigo nessa noite e me lembrou que eu sou causa disso. Eu gostaria que você colocasse de pé e eu gostaria de orar por você por isso. Talvez alguns de nós podemos dizer: olha, outras pessoas me feriram, eu não tenho habilidade, eu não sei como, eu não tenho forças para perdoar, e você não vai conseguir mesmo. Perdão é algo místico, é Deus que faz. E Deus pode fazer isso. Nessa noite, iniciar um novo momento. Talvez você tenha sentido, querido, querida, que o diabo não tem dado mole para você. Você percebeu?
Você tem percebido isso? É hora de estar atento, de resistir a ele, porque ele é covarde. Talvez algum de nós entendemos, isso pode ser coisa de Deus. E nós vamos celebrar esse momento. Baixe sua cabeça, vamos orar enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. Pai querido, é a tua palavra, aquela história terminou de uma maneira muito bonita. 276 almas naquele navio, todas elas salvas. Eles perderam roupa, perderam mala, perderam tantas coisas que traziam. O navio chegou aos pedaços à praia, mas todos salvos. Assim como nós, Senhor, nos ferimos nesta vida, nos machucamos, enfrentamos tantas e tantas perdas financeiras, relacionais, emocionais. Mas pela tua graça, Senhor, tem prometido que o Senhor começou uma boa obra, e o Senhor há de terminar em Cristo Jesus. Obrigado pela lembrança de que o Senhor está perto, o Senhor está presente, e como aquele técnico ali, pronto a amparar e dizer: filho, filha, a carreira não terminou ainda, o último livro não foi escrito, a última página não foi fechada. Relembra-nos disso, ó Deus. Guarda-nos de nós mesmos. Alimenta-nos agora, Senhor, por esse meio de graça precioso que o Senhor estabeleceu como ordenança à tua igreja. E assim nós lhe damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém. Pode se sentar.